No vídeo de hoje eu vou falar de um caso de uma paciente que teve a sua mama que aumentou de uma hora para outra, prótese rompida, tivemos que fazer uma cirurgia de urgência. Sou Gilberto Pereira, cirurgião plástico na cidade de Taubaté, somos referência na cirurgia de explante. Nesse caso, uma paciente que já estava com a sua prótese há 6 anos, ela sentia uma dor muito pontual na região medial da sua mama direita e ela estava sempre com dor, começou a ter alguns incômodos. É uma paciente que teve um ganho de peso muito alto no decorrer desses 6 anos. Essa paciente teve algumas alterações que a gente pode considerar como doença do silicone ou doença do implante mamário, que são o que? Sintomas que a paciente acaba apresentando devido a uma prótese que gera aquela cápsula e devido ao processo inflamatório que esse corpo faz, ela começa a ter os problemas da doença do implante mamário. No caso dela, o que ela apresentava? Ela apresentava cansaço, ela apresentava fadiga, ela tinha alergias pela pele, ela tinha candidíase de repetição e tinha infecção de urina de repetição. Tinha também cefaleia com frequência. Praticamente todos os dias ela relata que tinha dores de cabeça. É uma paciente que com o tempo ela apresentou contratura capsular. E o que é uma contratura capsular? Quando aquela cápsula que envolve a prótese, que o organismo formou, endurece. Então ela teve uma contratura capsular que segurou sua mama na parte superior ali, a prótese com a cápsula, e a mama em si escorregou por essa prótese. Esteticamente já não estava bom o caso dessa paciente. Porém, é uma paciente que ela ganhou muito peso no decorrer desses 6 anos que ela fazia uso da prótese de silicone. Então essa paciente ela queria perder peso para depois remover suas próteses. Ela já tinha uma ideia de fazer o explante das próteses de silicone. Devido à dor que ela tinha por causa da contratura, devido a essa dor pontual que ela tinha, que depois eu vou te contar o que era essa dor que ela estava sentindo, bem na região medial ali da mama direita, ela tinha uma dor que ficou com frequência, desde que ela colocou a prótese, ela relatava que tinha essa dor, que era uma dor que incomodava, tinha hora que melhorava, tinha hora que piorava, depois eu vou te contar provavelmente o que era essa dor. E essa paciente, então ela queria perder peso para poder fazer a cirurgia do explante, mas passava ano, fazia dieta, perdia 4, 5 quilos, ganhava 8, perdia 6, ganhava 10 e com isso, ela relatando pra gente, ela foi ganhando cada vez mais peso e chegou a ganhar praticamente 30 quilos de peso nesses 6 anos de uso da prótese de silicone. De repente, nessa tentativa de perder peso, a mama endurecendo, a mama incomodando a paciente, ela tendo as dores, tendo as alergias pelo corpo, de uma hora para outra sua mama enche de líquido, ela aumenta muito o tamanho da sua mama direita. E ela procura a gente com urgência para a gente ver o que estava acontecendo. E qual a hipótese diagnóstica que pode ser nesse caso? Linfoma anaplásico de célula gigante. Um tipo de linfoma que ele acontece nas células daquela cápsula que se forma ao redor da prótese. Pode ser também processo inflamatório que vai dar o seroma, pode ser processo infeccioso, pode ser trauma, mas o linfoma anaplásico de célula gigante é um dos diagnósticos diferenciais. E quando a paciente tem uma prótese e faz um seroma tardio, a gente tem que investigar esse seroma e se caso esse seroma ele não sai, ele persiste, você tem que retirar essas próteses ou trocar, aí depende da opção de cada paciente. No caso dessa paciente que já tinha a ideia de fazer o explante, a gente coletou esse líquido, mandou para análise para fazer um estudo desse líquido para ver a possibilidade de ser um linfoma anaplásico ou não. Saiu o resultado do líquido e não era um linfoma anaplásico de célula gigante. Porém, o seroma ele persistia. A gente chegou a esvaziar o seroma, fizemos um tratamento com medicação até sair o resultado para poder aliviar a dor da paciente e esse seroma retornou, ele voltou a se formar. Então programamos uma cirurgia de urgência para essa paciente. Fizemos o explante, retiramos toda a prótese envolvida por essa cápsula, que é um explante em bloco. O que é o explante em bloco? Quando a gente retira a prótese totalmente envolvida pela cápsula, sem fazer nenhum furinho. E nesse caso era de extrema importância que a gente fizesse isso. Então retiramos essa prótese totalmente envolvida pela cápsula, tinha líquido ali dentro, e a hora que a gente abriu essa cápsula, a gente viu que esse líquido saiu, tinha uma formação gelatinosa e saiu mais ou menos ali 400 a 500 ml de líquido que
que estava dentro dessa cápsula. Essa formação gelatinosa, além da prótese que a gente identificou que estava rompida. E quando a gente falou daquela dor pontual que essa paciente tinha, a gente viu que tinha uma dobra. Essa prótese ela estava dobrada e a dobra dessa prótese, a pontinha dessa dobra, ela ficava bem nessa região medial. Provavelmente isso ficava machucando aquela região e essa paciente queixava de dor desde a época que ela colocou essa prótese. E a gente avaliando a prótese ali após a retirada, a gente identificou que tinha uma ruptura nessa prótese. Além do seroma, essa prótese tinha uma ruptura que não apareceu nos exames de imagem que a gente tinha feito. Mandamos essa cápsula para análise para poder realmente ter certeza que não era um linfoma anaplásico de célula gigante e tivemos um resultado satisfatório ali, não era um linfoma. Depois de algumas semanas veio o resultado do anátomo patológico, da imunohistoquímica dessa cápsula e não era um linfoma. Fizemos toda a reconstrução dessa mama dessa paciente e aí eu vou te contar o que aconteceu após a gente retirar essa prótese e após a gente fazer essa reconstrução. Essa paciente ficou em acompanhamento com a gente. Nesse acompanhamento, essa paciente foi perdendo peso e, pasmem ou não, essa paciente perdeu os 30 quilos que ela havia ganhado. Essa paciente melhorou das alergias que ela tinha. Essa paciente não teve mais candidíase de repetição. Ela não teve mais cefaleia. Esporadicamente ela tinha uma cefaleia ou outra, mas ela refere melhora de 90% das suas crises de cefaleia. Ela não teve mais infecção de urina de repetição. Então, provavelmente, tudo que ela estava sentindo, sim, era da doença do implante mamário, era da doença do silicone. Além do que ela tinha a ruptura, ela teve o seroma. Então essa paciente ela teve várias coisas que muitas pacientes procuram a gente para poder fazer a cirurgia de explante. Muitas vezes, na maioria dos casos, as pacientes ou ela vem pela doença do silicone, ou ela vem pela síndrome ásia, ou ela vem pela contratura, ou ela vem pela ruptura. No caso dessa paciente, ela tinha a ruptura, ela tinha a contratura, ela teve o seroma e ela tinha a doença do silicone. E ela melhorou praticamente de tudo que ela sentia após a retirada das próteses. E isso a gente vê todos os dias no nosso consultório, pacientes com melhoras. Claro, não estou dizendo que todo mundo vai ter ou não vai ter problema com a prótese de silicone. O que a gente sabe é, todo mundo que coloca uma prótese tem que estar sempre olhando, sempre fazendo exame dessa prótese, vendo como é que essa prótese está, porque uma hora ou outra você vai mexer nessa mama novamente. Ou porque você não está contente com a estética, ou porque você desenvolveu um problema como ruptura, contratura, ou doença do silicone, ou síndrome ásia. E o que seria doença do silicone? Foi o que eu falei, de processo inflamatório, sintomas como cansaço, fadiga, zumbido, taquicardia, dores articulares é muito frequente em pacientes que têm a doença do silicone, mialgia, que são dores no corpo, alergias pela pele, alterações intestinais, alterações também na memória, pacientes que referem que estão mais esquecidas, tem aquela névoa cerebral e após a retirada das próteses elas acabam melhorando. Síndrome ásia, o que seria a síndrome ásia que a gente comentou? Síndrome ásia é quando a paciente faz uso da prótese e aquele estímulo imunológico pode ser o start de alguma doença autoimune. A paciente acaba desenvolvendo uma tireoidite de Hashimoto ou uma artrite reumatoide ou psoríase, N doenças autoimunes. Então ela pode ter o start de alguma dessas doenças autoimunes e em conjunto sintomas como da doença do silicone. E isso chama-se síndrome ásia, que é a síndrome autoimune por um adjuvante. Faz uso de um corpo estranho, no caso a prótese, isso estimula o sistema imune e faz uma doença autoimune. Então isso é a síndrome ásia. Já no caso da contratura capsular, que essa paciente que a gente relatou tinha, era a cápsula que endureceu. Essa cápsula ela começou a endurecer, a gente tem o grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4 de Baker, que é quando essa cápsula começa a ter as suas mudanças. Ela pode estar endurecendo, ela pode deformar as mamas e pode causar dores nas mamas. Normalmente, quando tem a contratura grau 3 ou 4, são quando as pacientes acabam procurando a gente para poder realizar o explante das próteses.
No caso dessa paciente, que ela estava com um processo inflamatório grande, ela estava muito fora do seu peso e era uma urgência, a gente apenas retirou a sua prótese na primeira cirurgia, para poder saber o que era também. Então a gente não realizou um enxerto de gordura. Por quê? Porque se fosse um linfoma anaplasma célula gigante, eu não poderia estar realizando esse enxerto. Então a gente optou em realizar o explante, esperar definir o diagnóstico e aí essa paciente perder seu peso, melhorar para poder realizar a cirurgia nessa paciente novamente. E foi o que foi feito. Essa paciente, após o explante, ela perdeu os 30 quilos que ela tinha ganho de peso, ela mudou sua vida, todo o processo inflamatório que ela tinha saiu e aí nós realizamos a cirurgia de mastopexia com a lipoenxertia. Conseguimos ajustar a mama, deixar uma mama bonita, com gordura e com segurança. Isso é extremamente importante. Toda cirurgia que a gente realiza, sempre a gente vai priorizar segurança na cirurgia. Então hoje essa paciente tem a sua mama ajustada, uma mama bonita, sem as próteses de silicone, sem os sintomas que ela apresentava. Então é uma paciente que está extremamente satisfeita sem a prótese, satisfeita com a melhora na sua saúde. É uma paciente que não pensa nem de longe em botar uma prótese novamente. Como eu falo, a gente não está aqui para estimular ninguém a colocar prótese ou tirar prótese, mas você deve se informar sobre a prótese que você tem ou se deseja colocar uma prótese. Você tem que estar sempre ciente que uma prótese ela pode sim te causar problemas. Toda cirurgia tem seus riscos, tem, e a colocação de uma prótese ela também vai ter o risco. Como a gente falou, risco de doença do silicone, da síndrome ásia, da contratura, da ruptura. E muitas vezes a ruptura, em alguns casos, ela pode não aparecer, mas não é tão frequente assim. Por isso que é importante fazer exames. A orientação é, todo ano, quem tem prótese faz um ultrassom de mama e a cada 3 anos faz uma ressonância magnética das próteses. Isso pode te ajudar a pegar alguma complicação, algum sinal de ruptura da prótese e você não ficar com um problema ali dentro de você. Por quê? Quando essa prótese tem ruptura, pode acontecer do corpo captar esse gel. Mesmo sem ruptura, acontece, tem casos do gel bleed, que é o extravasamento do gel de silicone e parar em linfonodos. Mas o que é mais comum? Quando se tem uma ruptura, o corpo captar esse gel de silicone que está ali e parar em linfonodo, parar em articulações, em outras partes do corpo. Isso quando tem uma ruptura intracapsular. Essa prótese está rompida dentro da cápsula que está ao redor ali da prótese. Quando tem uma ruptura extracapsular, quando essa cápsula ela também se rompe, você pode ter uma infiltração de gel de silicone no tecido mamário ao redor. Então, quando você sente algum caroço na mama ou a mama inflama, fica mais vermelha, dolorida, você deve estar procurando o seu médico para poder investigar. E quando você faz esse acompanhamento anual, você tem mais tranquilidade, você está acompanhando essa mama. Então é sempre importante lembrar, colocou uma prótese, muito provavelmente você vai passar por outra cirurgia ao longo da sua vida, ou para trocar ou para tirar. Então a gente não está aqui para colocar medo sobre a prótese, mas informar você. E se você quiser saber mais informações sobre problemas que uma prótese pode causar, se inscreva no nosso canal.